Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste final de semana, a Igreja celebra o 16º domingo do tempo comum, apresentando-nos então o Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas, e proclama o Evangelho de Marcos, que está no capítulo 6, versículo 30 a 34, que diz: Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, temos aí os apóstolos que, retornando da missão que foram enviados, estão com Jesus narrando os fatos que haviam acontecido e o sucesso da missão. Diante desses fatos, Jesus pede-lhes para que procurem um lugar onde possam descansar. Vão para o deserto, um lugar de encontro com Deus, um lugar de retiro. Mas a multidão, sedenta da palavra, sedenta do amor de Deus, vai em busca deles, reconhecendo o que eles haviam feito durante a missão. E Jesus tem compaixão dessa multidão e diz que elas são como ovelhas sem pastor. O pastor, na linguagem bíblica, representa todos aqueles que têm responsabilidade diante de um povo, diante de uma nação, diante de uma realidade não só religiosa, mas política. Tratar bem o povo é realmente a ótica divina de Deus, que quer que o seu povo seja cuidado, que o seu povo seja realmente bem tratado. E aqueles que se descuidam deste bom tratamento realmente são os maus pastores, aqueles que estão somente para prejudicar, para maltratar e para ganhar nome, dinheiro, usando aí o pastoreio, usando as ovelhas. E Jesus sente compaixão porque aquela multidão estava realmente faminta e sedenta e desejosa de conhecer o amor de Deus. E a prática de Deus, o amor de Deus, é realmente condição para levar a todos a uma vivência adequada da vida e da paz. Daí, essa compaixão de Deus, essa compaixão de Jesus, que alguns dizem que é um sentimento totalmente divino, que está sentindo a dor que eles sentem. E sentindo o que eles sentem, dispensa
o descanso e busca realmente ensinar as palavras de Deus. E como diz o Evangelho, começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. E quais são essas muitas coisas que lhes são ensinadas? Jesus vem pregar o reino de Deus no meio dos homens, ou seja, o reino de Deus se realiza realmente na partilha, na justiça e no amor. Os discípulos, agora apóstolos, foram enviados para fazer a mesma pregação de Jesus, pregar o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está convosco. Sendo assim, se o reino de Deus está no meio de nós, temos que aprender de fato a ver a bondade e o amor de Deus que deve agir e a condenar qualquer prática violenta que se usa, especialmente usando o nome de Deus. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, o Papa Francisco sempre nos diz que a identidade de Deus é o amor e a caridade. Tudo que é contrário ao amor é contrário à vida cristã. Tudo aquilo que é apresentado usando o nome de Jesus, mas que de fato serve somente para extorquir, para puxar, para abusar das ovelhas, isso realmente é contraditório e não condiz com a palavra de Deus, que nos ensina realmente a viver como ovelhas que conhecem o seu pastor. E conhecendo o pastor, segue o pastor, ouve o pastor e aprende do pastor. Todos nós, pais, mães de família, religiosos, religiosas, padres, bispos, o Papa, todos nós somos chamados a ser bons pastores para com aqueles que se colocam sob nossa responsabilidade. Deus nos conduza, Deus nos oriente, Deus nos ilumine, Deus nos faça realmente pastor das ovelhas e que, conduzindo as ovelhas, levemos para as pastagens verdejantes. Paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você quer realmente partilhar a palavra de Deus, fazer o seu pastoreio nas redes sociais, divulgue o nosso vídeo, faça o seu comentário, dê o seu like, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Vai ser sempre mais um que, ouvindo a palavra de Deus, vai realmente gostando dessa catequese que é feita a fim de melhorar a sua vivência do amor e da palavra de Deus, a fim também de conhecer essa palavra e fazer dela parte da sua vida. Deus vos conduza e vos oriente, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Tenham todos um bom final de semana.